amigos, vamos a mais uma Conexão Crosswalks. Hoje nós vamos conhecer uma empresa do interior de São Paulo que é espetacular, já está na segunda geração, completou 50 anos em dezembro passado. Nós vamos falar da Intel. E para isso nós estamos recebendo o Lorenzo Spedigato. Espero ter falado certo, porque, né? Spedicato. Spedigato. Lorenzo, fala pra gente o que é a Intel, como é que ela funciona, conta um pouquinho da história, que não é fácil, porque são 50 anos, mas conta um pouquinho como é que você define a Intel, o que é a Intel? Muito bem. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, Flávio, nesse podcast que tão um pouco recente, mas já com muito sucesso. A Cross é um grande parceiro nosso, é um prazer estar aqui, espero que os ouvintes aí gostem também do nosso papo, que tenho certeza que vai ser muito gostoso. Bom, a Intel, o Grupo Intel hoje, né? Nós somos um conjunto de indústrias do interior de São Paulo. A Intel é formada por duas empresas, a Intel, indústria de terminais elétricos, e a Copper Steel Bimetálicos, que é um outro segmento de produto nosso. A Intel foi fundada pelo Vincenzo Spedicato, que é meu pai, e a Copper Steel foi adquirida posteriormente, né, em 94. O Vincenzo é um imigrante italiano, ele veio para o Brasil no começo dos anos 70. Na época, você podia trocar, né, na Itália, recém-formados, né, você podia trocar os 2 anos de serviço militar obrigatório por 2 anos de serviço no exterior, em países emergentes, economias emergentes à época. Que legal! Então, o Brasil era uma das opções, tinha a Austrália, a África do Sul, outros países que se destacavam na época. Era um programa de cooperação do governo europeu para levar a tecnologia para outros países, né? E ele veio à época trabalhando pela Ericsson, era uma empresa sueca, e ele veio para a América Latina fazer a instalação de centrais telefônicas, as centrais PABX, né? Muitas pessoas às vezes lembram dessa sigla. E ele rodou alguns países, Venezuela, Cuba, Chile, e também no Brasil. Ficou muito em São Paulo, em Minas, né? E aí chegou no interior de São Paulo, conheceu a primeira esposa, né? Eu sou filho do segundo casamento dele. Conheceu a primeira esposa, decidiu ficar no Brasil e saiu da Ericsson para montar uma empresa própria. Na época, teve a ideia de começar a fabricar alguns terminais, dentre esses terminais elétricos, alguns que a própria Ericsson usava no Brasil e precisava importar de fora. Então, ele encontrou esse nicho e aí, em 10 de dezembro de 73, fundou então a Intel, Indústria de Terminais Elétricos. Apesar do nome ter como foco, o nome traduz o foco da empresa na época, né? Que eram terminações elétricas, que são terminais que vão nas pontas dos condutores, né? Na ligação em bornes, disjuntores, né? Mas aí, nos anos subsequentes, rapidamente a empresa foi expandindo bastante o seu espectro de atuação. Deixou de ser só uma fornecedora da Ericsson. Aí passou a fazer conectores também, aí de terminais estampados começou a fazer terminais fundidos, outras conexões fundidas também. Na década de 80 começamos a fazer hastes de aterramento, que é um produto que a Intel hoje é líder nacional e está entre as 2, 3 grandes produtoras mundiais desse material. E em 94 a Intel adquire a Copper Steel, que aí é um outro segmento, que são condutores bimetálicos. A gente pode falar aqui também um pouco disso, que é um material muito legal. A Cross, inclusive, é parceira nesses produtos. É um produto que tem bastante inovação por trás. E aí uma coisa vai puxando a outra. Dos condutores bimetálicos começamos a fabricar também cabos de alumínio, condutores para linhas de transmissão, distribuição, né? Condutores nus e isolados. E hoje, agora, no último dia 10 de dezembro aqui do ano passado, de 2023, completamos 50 anos de história. A gente fornece para concessionários de energia, desde a parte de infraestrutura de geração de energia, passando pela transmissão de energia, distribuição, subestações, né? Tanto no mercado nacional quanto no mercado externo. A gente fornece para mais de 80 países. Em terminações, conexões, alguns condutores de potência e infraestrutura de aterramento. Somos uma indústria 100% nacional, fazemos questão de ter nossa tecnologia toda aqui. A gente investe muito em engenharia, desenvolvimento de novos produtos, né? Numa era que muita gente opta, às vezes, por importar, né? Às vezes um produto chinês mais barato e tal.
a gente enxerga que um diferencial competitivo é ter a indústria, ter a engenharia, ter o projeto, é ter os ativos nacionais, investir em mão de obra local, né? É uma força, uma força a mais, é um diferencial competitivo nosso que a longo prazo a gente enxerga como valendo muito a pena do ponto de vista de estratégia. Então, rapidamente, esse é o panorama geral muito do legal. Que é a Intel hoje, né? Vocês estão em Orlândia. Isso. Por quê? O seu pai, a base dele era Orlândia quando ele estava aqui no Brasil, quando ele começou esse processo? Ele, na época, rodou por muitas cidades, né, do país, morou até uma época em Belo Horizonte, trabalhou muito em São Paulo, em Campinas, prestava muito serviço na época para a CTBC, o Luiz Garcia era um grande amigo dele, e Orlândia acabou sendo uma base de trabalho na época que ele ainda estava na Ericsson, né, e um pouco o interior do estado de São Paulo acabou cativando ele por remetê-lo ao sul da Itália, que é a terra natal dele, né? Nossa família mora toda lá ainda, por parte de pai. Então, aquela coisa um pouco mais bucólica, de relações mais genuínas, né? Acabou encantando ele. Mas é uma reflexão que ele faz até hoje com a gente. Quando ele decidiu colocar a empresa, muitos amigos conhecidos da época diziam: você está louco, você vai botar uma indústria longe da capital, né? Longe de São Paulo. Tinha até um amigo nosso, engenheiro, que dizia: quanto mais longe do marco zero da Bandeirantes você está, mais cresce a entropia, né? É mais difícil você ter um negócio de sucesso. E não deixa de ter razão, né? E na época, meu pai cunhou uma frase, inclusive tem uma entrevista dele, a gente achou esse jornalzinho antigo, que ele contava essa história, outro dia ele achou o jornal, né? Isso 30 anos, 40 anos atrás, e ele dizia: é mais importante o homem ir à indústria do que a indústria ir ao homem, né? O que ele quis dizer com isso? Não importa onde você está, você tem que fazer, você tem que levar o desenvolvimento para o lugar, né? Vamos criar uma indústria aqui, ao invés do homem ir até o centro onde estava tudo, né? Ele quis dizer que ele precisava criar um polo de atração tecnológica num lugar onde ele acreditava que seria um futuro do desenvolvimento, ao invés de necessariamente ele ter que mudar toda a vida dele para estar obrigatoriamente na capital. Ele já começou a Intel em Orlândia? Ele já começou a Intel em Orlândia e alguns anos depois a gente viu que essa estratégia foi muito acertada. Você vê que aqui em São Paulo, algumas indústrias acabaram deixando a cidade, a região, progressivamente foram mudando ali para a região do ABC, depois muitas indústrias foram para Campinas, por uma série de coisas. Primeiro, porque a área vai ficando mais escassa, vai ficando mais cara. Logisticamente, as vias de acesso vão ficando mais congestionadas. As organizações sindicais, que infelizmente no Brasil ainda deveriam lutar pelos direitos dos trabalhadores, mas muitas vezes colocam empecilhos e jogam contra. A gente viu indústrias aí multinacionais deixando o país por problemas, né, de inflexibilidade, problemas, né, de relacionamento sindicais. Problemas com mão de obra, muito assédio de mão de obra de indústrias concorrentes. Então, você não consegue treinar aquele colaborador direito, você não consegue manter uma sucessão de conhecimento saudável dentro da empresa, né? Então, a gente vê que, hoje em dia, nós não sofremos com alguns problemas que indústrias que originalmente se estabeleceram em São Paulo sofrem hoje. Então, acabou sendo Claro, no início foi um desafio, mas a longo prazo mostrou-se uma decisão acertada. Vocês, então, pelo que eu entendi, vocês preparam o profissional, o futuro profissional. Além, aproveitando a região, a mão de obra da região, vocês preparam as pessoas que futuramente vão trabalhar com vocês. Sim. Hoje, o nosso grupo tem cerca de 1.600 funcionários. Claro que, conforme o crescimento vai se dando de forma acelerada, você tem que ir trazendo muita gente num período muito curto, então esse treinamento interno é um desafio, mas os nossos cargos ali de coordenação, supervisão e gerência, não raro você encontra pessoas com 2, 3 décadas de empresa. Isso é um diferencial, claro. É um diferencial competitivo muito grande. E conforme o crescimento vai se acelerando, e aí você percebe que esse treinamento de quem chega, né, da nova geração, passa a ser
um desafio central para o seu futuro, né, para o seu progresso futuro, e você precisa encontrar algumas soluções. Uma das soluções que a gente encontrou, que é até uma iniciativa, não faz muito tempo que a gente teve essa iniciativa, foi inclusive uma das minhas irmãs que trabalha conosco, começou a capitanear isso e acabou dando muito certo. A gente criou um instituto chamado Instituto Vincenzo Antônio Spedicato, em homenagem ao nosso pai. A gente acha melhor fazer uma homenagem em vida do que uma homenagem póstuma, né? E esse instituto que pega jovens carentes, a gente acompanha desde crianças na escola pública, em sua maioria, nessa transição para o início do colegial, né? E a gente fez um convênio entre uma escola técnica municipal e o Senai. E a gente levou, em parceria com o nosso instituto, cursos técnicos e profissionalizantes de ferramentaria, introdução à eletrotécnica, hidráulica, mecânica, cursos de programação, cursos de eletrônica básica, enfim. A gente levou esses cursos para lá e foi um sucesso. As turmas estão cheias, nós já estamos na terceira ou quarta geração de pessoas egressas, né, de formados. Que idade desse pessoal, né? O acompanhamento inicia normalmente na transição ali do início do primeiro colegial, segundo, terceiro colegial, e esse pessoal se forma no terceiro colegial, e aí, inclusive, tem uma opção de fazer mais um curso de especialização de 2 anos no Senai, e o pessoal sai pronto e preparado para o mercado de trabalho. Quer dizer, então, é claro que 16, 17 anos? Por aí. 15, 16 anos, sai ali com 17, 18, 19, exatamente. Obviamente, esses jovens acabam criando uma relação próxima com a nossa empresa. Os que se destacam, a gente prontamente, de muito bom grado, dá oportunidade para ingressarem na nossa indústria, caso assim queiram. Tem os que optam por seguir no ensino superior, acabam passando na faculdade, né, que é um outro caminho acadêmico também que funciona. Mas mesmo os que não ingressam no nosso grupo estão preparados para fornecer, para servirem de mão de obra, para fomentar as indústrias da região toda, né? Orlândia, especificamente, é uma cidade com muitas indústrias ali de sucesso. Apesar do interior do estado ter uma vocação majoritariamente agrícola, a região de Orlândia, especificamente, por uma série de particularidades, que não vou entrar aqui agora, tem muitas indústrias. Tem a ver com vocês, né? Também, mas tem algumas outras, só ali, Orlândia, São Joaquim da Barra, né, até Sertãozinho, que está ali próximo de Ribeirão Preto. Se for olhar a quantidade de indústrias per capita, está acima da média de outras regiões mais ao interior do estado. Legal. Então, essa é uma das iniciativas nossas para combater essa dificuldade de mão de obra de qualidade, né, para abastecer as indústrias e fomentar riqueza para a região. Lourenço, você me deu um boné, Clube do Eletricista. O que é exatamente o Clube do Eletricista? Então vamos lá. O Clube do Eletricista é uma iniciativa também relativamente recente nossa, que objetivava primordialmente levar o conhecimento das soluções que o nosso portfólio de produtos apresenta e de outros assuntos relativos ao setor elétrico de modo geral para o grande público, que tem algum tipo de envolvimento com o setor elétrico, né? Mas, notadamente, o nosso foco era em eletricistas, profissionais autônomos, técnicos de instalação, engenheiros de aplicação, quem tem a sua pequena engenharia, né? Pequenos projetos de engenharia, e massificar esse conhecimento, democratizar esse conhecimento Brasil afora. Nós temos algumas soluções no nosso portfólio que são soluções não muito conhecidas pelo mercado, né? Tem, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de complexidade de produto, de aplicação, nem todo mundo conhece. E quando se trata de grandes empreiteiras, grandes engenharias, grandes concessionárias, é relativamente fácil. Você conta ali 10, 20, poucas dezenas de empresas, e o nosso time de engenheiros de aplicação e técnico-comerciais conseguem visitá-los presencialmente, marcar um workshop, apresentar essas soluções, e a gente vai expandindo, né, homologando esses produtos e tal. Um desafio nosso era como levar esse conhecimento que hoje a gente consegue aplicar em grandes engenharias, em grandes concessionárias, mas levar isso ao conhecimento
de todos os profissionais, né, de qualquer profissional, país afora, onde ele estiver. E você só consegue fazer isso por meio de ferramentas digitais, né, hoje em dia. Então, o nosso departamento de marketing, muito competente, por sinal, abraçou essa ideia e a gente resolveu criar o Clube do Eletricista. Então, o que é? Nós convidamos diversos engenheiros, parceiros nossos, né, que são expoentes no setor, cada um na sua área. Então, projetos de aterramento de parques solares, por exemplo, ou normas brasileiras de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, montagem de painéis elétricos, temas variados, né, desde a de menor complexidade a mais alta complexidade, assim como engenheiros nossos mesmos, né, do Grupo Intel. Então, tem engenheiros nossos que dão cursos de conexões de aterramento. Eu tenho um curso na plataforma também, né, que é especificamente do aço revestido de cobre, que é um dos nossos produtos. E a gente criou, então, uma série de pequenos cursos nessa nossa plataforma e estamos disponibilizando de forma gratuita. Ah, que legal. Então, a gente divulga isso nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, né? E para tentar alcançar o maior número de pessoas possível. Temos um canal no YouTube também, onde a gente leva pílulas de conhecimento, bate-papos, né? Então, a gente tem um podcast também, a gente tem o bate-papo Grupo Intel, né? Sempre com a intenção de levar conhecimento de forma gratuita e de forma democrática e massificada, né? Para tentar levar isso para o maior número de pessoas possível. E temos tido bastante sucesso, não temos nem... Acho que não completou nem 2 anos ainda de Clube do Eletricista. O ano passado nós ganhamos um prêmio do RD Station, que é uma plataforma de marketing até importante, como o melhor case de transformação digital dentre todos os clientes da plataforma. Legal. E, enfim, estamos aí com acho que quase 15 mil seguidores na página do Instagram. Ainda é embrionário perto dos objetivos que a gente tem, né? Mas tem tido bastante aceitação. Então, às vezes, algum cliente, uma loja de material elétrico, alguma coisa, própria aqui na Cross a gente chegou a fazer isso, pediam treinamentos, né, presenciais dos nossos produtos. Agora a gente faz os treinamentos e leva sob a bandeira do Clube do Eletricista. Que legal. Então já leva o totem, o pessoal se cadastra, recebe o boné. É um jeito de popularizar cada vez mais essa iniciativa. Nós estamos investindo numa plataforma nova também online para deixar a questão do ensino e o segmento da trilha de conhecimento, a trilha de aprendizado, deixar mais dinâmica, né? Vamos ter mais novidades aí, mas é uma iniciativa que tem esse objetivo, de forma geral, acho que eu consegui explicar, mas que ainda almejamos crescer cada vez mais. É bem legal com essas 2 iniciativas que você citou, você está capacitando pessoas Sim. a um futuro profissional, a Exatamente. manter suas famílias através do trabalho que eles podem aprender aí. Porque às vezes a pessoa vai para uma faculdade, mas isso é uma coisa muito prática, né? Uma coisa que vai transformar a pessoa, depois desses cursos, num profissional da área. Exatamente. Né? Você falou que o seu pai, quando ele começou lá atrás a empresa, a Intel, ele fazia um trabalho de fornecimento para a Ericsson, que era a empresa que ele trabalhava. E depois vocês começaram a fazer uma série de outros produtos, e aí virou essa potência que vocês são hoje. Quem cria esses produtos? Bom, nós temos um time de engenharia interno, né? E é claro que o processo de criação ele nem sempre é linear, né? Então, claro, tem alguns produtos que são pensados lá dentro e oferecidos ao mercado. Mas tem o caminho inverso também. Então, muitas vezes o nosso time comercial, que está na rua, que está na frente, né, que está na ponta, visitando um cliente, visitando uma obra, visitando uma indústria, e percebe uma dor, percebe uma necessidade do cliente, ele volta a gente faz o caminho inverso. Ou, às vezes, a gente percebe algum concorrente, isso acontece com uma certa frequência também. Uma empresa multinacional do nosso ramo cria um produto muito bom, que tem uma engenharia embarcada muito importante, mas é muito caro, por exemplo. Então a gente identifica esse produto lá fora, traz para o nosso time interno, a gente faz uma reengenharia no produto, ou seja, como a gente pode transformar
esse produto aqui, mantendo as características de aplicação, mantendo a performance, atendendo a todas as normas, mas como a gente consegue otimizar isso aqui do ponto de vista de engenharia para deixá-lo mais barato. Perfeito. Né? E aí a gente ganha um mercado aqui dentro e às vezes um produto que é bom, que é muito bom, mas que aqui chegaria com um preço que tornaria o seu uso proibitivo, né, que barraria o seu avanço, a gente consegue, com o nosso time de engenharia próprio, interno, otimizá-lo e ganhar mercado e propiciar ao usuário a possibilidade de usar um produto tecnicamente mais elaborado. Então, é uma das vias também, né, de expansão de portfólio. A gente brinca hoje, nosso gerente de engenharia diz que a gente faz de chupeta de neném a asa de avião lá dentro. Né? E é verdade, porque a gente tem um portfólio com mais de 2.000 itens, desde pequenas peças assim de poucos gramas de peso até cabos de alumínio de 400 milímetros quadrados, que são muito pesados, enfim. É um processo de criação interessante. Quando você fala que vocês são uma empresa dinâmica, isso mostra, né, pela maneira como vocês fazem a captação de profissionais no mercado, nós estamos vivendo um momento de novas energias, novos métodos de energia. Tem energia eólica, tem os carros elétricos surgindo aí, nós temos a solar, a energia solar, nossa, que está ganhando um corpo muito grande. Isso impacta na Intel também? Sem dúvida. Impacta. E impacta positivamente, né? Claro, você tem que estar. A sorte não ajuda. A sorte só ajuda quem está preparado, né? E os audaciosos. Então, você tem que estar atento a essas mudanças de mercado. Mas o Brasil, mesmo antes desse boom da eólica e da solar que está sendo permitido agora nesses últimos anos, porque, claro, conforme a curva de aprendizado de uma tecnologia vai avançando, o seu preço vai caindo, mais pessoas vão adotando, ela vai ficando economicamente mais viável. Mas o Brasil tem uma matriz limpa já há muito tempo. A matriz do Brasil é majoritariamente hídrica, né? Que já é uma energia limpa. Sim. E agora nós estamos aumentando a matriz renovável, né? Com essa explosão das eólicas e das solares, diminuindo um pouco a dependência das térmicas, que ainda vão ser muito importantes do ponto de vista de regulação. Mas o nosso time ele tem sido muito bom em identificar como a gente pode adaptar os produtos existentes do nosso portfólio para as instalações novas que estão sendo feitas. Então, é claro, não importa qual energia estiver sendo gerada, essa energia vai ter que ser transmitida de alguma forma. Então, os condutores, a linha de transmissão não vai mudar, a rede de distribuição urbana não vai mudar, mas é claro que a estrutura de geração muda. Então, você fornecer materiais para uma grande usina hidrelétrica é diferente de você fornecer materiais para uma grande usina eólica, que é completamente diferente de fornecer materiais para uma grande usina solar, né? Então, é nesse ponto que impacta. Você precisa ter um time técnico comercial para entender quais são as dores dos diferentes tipos de instalação, para você poder fornecer a solução que melhor facilite aquela construção, né? E isso é um desafio, mas é um desafio que a gente gosta e é um desafio que a gente tem conseguido superar. Vou dar um exemplo: os parques solares, que é uma coisa muito recente. A infraestrutura de aterramento desses parques, 5, 10 anos atrás, era majoritariamente feita com cabos de cobre puro, né? Tem alguns problemas aí. Primeiro, o cobre puro é muito caro, né? Então, do ponto de vista de CAPEX, de investimento, isso é um desafio. Um outro problema, que infelizmente o Brasil sofre, furtos de cabos de cobre. Porque, por ser um material muito caro, o cobre é quase um metal semi-precioso hoje em dia, é muito atrativo para furtos. Então, o pessoal vai lá, rouba, depois leva aquilo, derrete e vende como sucata, né? Então, nós temos um produto que ofereceu uma solução para isso, que é o aço revestido de cobre. Até trouxe uma amostra aqui para te mostrar do que se trata, que é um núcleo de aço revestido com uma camada de cobre. Para aplicação de aterramento, é um produto que te dá a mesma performance do cobre puro. Porque, sem querer entrar muito na seara técnica, mas para conseguir... Deixa eu pegar aqui para o pessoal ver legalzinho. Para conseguir explicar rapidamente. Para aplicações de aterramento,
o fenômeno de uma descarga atmosférica é um fenômeno de alta frequência. Então, tem um efeito chamado efeito pelicular, que os elétrons eles transitam só na camada externa do condutor. Então, o cobre está na camada externa, onde os elétrons transitam para fazer essa condução de uma descarga atmosférica. O núcleo ele está aí só para fazer uma função de resistência mecânica, né? Então, você não precisa desse condutor sólido inteiro de cobre. Perfeito. Você transforma num bimetálico, que ele tem a mesma performance do cobre puro, ele tem um preço menor, ou seja, na esfera econômica ele vai te trazer uma vantagem, e por essa ligação entre os dois metais ser uma ligação atômica, ele torna-se um material antifurto, ou ele torna-se o furto desse material é desestimulante, porque você, mesmo derretendo, você não consegue separar o cobre do aço. Sim. Você vai ter o cobre contaminado de aço, o aço contaminado de cobre, isso não tem valor comercial de revenda como sucata. Não vale a pena roubar. Não vale a pena roubar, não tem mais atratividade, então você mata ao mesmo tempo o problema de ser muito caro e o problema do furto. Então, a gente apresentou isso às grandes engenharias, a imensa maioria gostou muito da solução e hoje, de todos os maiores parques solares no Brasil, a infraestrutura de aterramento é toda no bimetálico aço revestido de cobre. Então, é um exemplo de como, né, você consegue trabalhar tecnicamente e se adaptar à sua oferta de produtos dependendo de um novo tipo de estrutura de geração que está sendo construída no país. É um trabalho de adaptação rápida, né? Identificação, adaptação e ação. Eu não poderia perder a oportunidade de falar do time de futsal de Orlândia. O que a Intelli tem a ver com esse time aí? É um capítulo curioso da nossa história, né? O Vincenzo, nosso fundador, meu pai, quando ele tinha poucos anos de Brasil, ele descobriu o futsal, né? Levaram ele uma vez, um grupo de amigos, na época, na Associação Cristã de Moços aqui em São Paulo, e ele viu esse esporte e se apaixonou. Ele falou, poxa, esse esporte deveria ser jogado na Europa, que a maioria do ano é frio, é inverno, é fechado. E aqui num país tropical que vocês têm verão o ano inteiro, o pessoal se fecha para jogar. Ele gostou muito do esporte. E depois, quando ele queria levar esse esporte para lá, quando ele voltasse, né? Quando ele decidiu ficar no Brasil, aquilo ficou na cabeça dele e falou, olha, eu quero fazer alguma coisa diferente que envolva o futsal, né? Então, no início, montamos o time da própria empresa, com funcionários da própria Intelli, para jogar campeonatos regionais. Tinha a tradicional Taça EPTV de futsal na época, no interior de São Paulo, e a gente disputava só com funcionários da empresa. Aquilo foi tomando corpo, os habitantes da cidade compraram a ideia, o ginásio começou a encher. Teve uma época até que o Vincenzo gostava de contratar funcionários que jogassem bem futsal. Então, às vezes tinha um cara que jogava muito bem, falou, vem trabalhar com a gente aqui, arrumava um espaço na fábrica. E em 1987 nós somos campeões paulistas do interior, não da série principal, paulistas do interior, só com funcionários da empresa. Em 2001, nós resolvemos profissionalizar esse hobby, né? E aí criamos a Associação Desportiva Classista Intelli, né? O time. E aí a coisa foi tomando um corpo cada vez maior. Fomos campeões paulistas, Série Ouro, em 2003, ganhamos do Palmeiras. Depois fomos tetracampeões paulistas. E aí começamos a jogar ali em 2006, 2007, começamos a jogar a Liga Nacional de Futsal. E em 2012, o Falcão veio jogar com a gente. Nós contratamos o Falcão. Um grande abraço para o Falcão, um grande amigo nosso, pessoa e profissional exemplar. É verdade. E a base da seleção brasileira de futsal na época era o nosso time. Nossa, não vou citar todos os nomes aqui, mas Vinícius, Falcão, o Guita, goleiro. Tínhamos uma miríade de jogadores fantásticos e fomos bicampeões nacionais na época, bicampeões da Libertadores, disputamos campeonatos mundiais. Chegamos 4 anos seguidos na final do Campeonato Nacional de Futsal. E foi um capítulo... A Orlândia foi conhecida, né, nacionalmente como a capital nacional do futsal. Marcamos uma época, marcamos história. E aí, em 2016, todo projeto... Isso é sábio também, né? Todo projeto tem que ter início, meio e fim. Claro, claro. E aí, em 2016, o ginásio, na época da cidade, tinha uma particularidade que ele não tinha capacidade para
para o número de pessoas que a Liga Nacional requeria Pra fazer para os uma grandes final, jogos. uma semifinal e final. Se não me engano, tinha uns 3 mil lugares de diferença, né? Então, quando a gente chegava na final, a gente precisava mandar o jogo fora. E aí tinha aquela coisa, os políticos da região, vamos fazer um projeto para a reforma do ginásio. O projeto saiu, o ginásio foi demolido, e aí teve problemas com a obra, com a verba, a obra ficou embargada há anos, né? E aí perdeu um pouco o nosso estímulo. Falando, pô, agora a gente vai precisar jogar fora, né? A gente bancou o time a vida inteira, agora ainda por cima vai ter que jogar longe de Orlândia. E aí, por essas e alguns outros fatores também, decidimos congelar o projeto, né? Então, hoje não temos mais aquele envolvimento que tinha antigamente, mas foi um projeto que teve muito sucesso e marcou uma época, vai ficar para sempre na história, né? Temos inclusive lá um memorial do time com as fotos desde os primeiros times formados pelos funcionários até os grandes esquadrões aí, campeões nacionais nossos. Que curioso que ali do lado de vocês fica Sertãozinho, que teve o maior time de hóquei, né? Hóquei sobre patins, não era? Exatamente. É uma coisa... É incrível isso. Pro Ribeirão Preto, Franca teve o basquete. É verdade. Né? Nossa, maravilhoso. Franca teve o basquete. A própria Orlândia no início do século passado, teve um time campeão do mundo de polo a cavalo. Orlândia é uma potência no polo a cavalo. Nossa. Vários jogadores de seleção brasileira também. Então são esses tesouros que o interior do país, né? Tesouros desconhecidos. Voltando ao Intel, o fundador, o Vincenzo, ele ainda está ativo, ele ainda trabalha ativamente lá? Sim, trabalha ativamente. Nós somos em 5 filhos, 5 irmãos, né? 3 participam do negócio. Eu e mais 2, um dos meus irmãos mais velhos e uma das minhas irmãs mais velhas. Nós somos a segunda geração, né? O Vincenzo ainda está no dia a dia. É claro que com esse reforço dos filhos ele consegue agora ficar um pouco mais focado em questões estratégicas, né? Conforme alguns departamentos chaves vão sendo assumidos, né, por nós. Cada filho tem um momento, opta por um caminho, né? Eu, por exemplo, me formei, fiz engenharia mecânica na Unicamp, me formei em 2014 e optei por trabalhar fora uma época. Eu quis começar minha carreira fora, trabalhei com energia renovável e depois de alguns anos fora, meu pai me convidou para ingressar no grupo. Eu comecei como responsável por uma das plantas industriais, uma fábrica nossa em Campinas, e fiquei gerenciando a parte industrial dessa planta durante alguns anos. Depois fui para Orlândia, na nossa matriz, gerenciar outra parte das operações e acabei assumindo também a parte comercial, a parte da gestão comercial toda do grupo. Mas o Vincenzo continua lá e não vai sair nunca. E esse é um legado que a gente recebe, né? Uma lição de vida. Ele brinca que a aposentadoria é a antecâmara da morte, né? Eu concordo plenamente com ele, viu? Então, acho que ele está certo. E ele está com 75 anos hoje, não parece, ele aparenta ser muito mais jovem do que é. E o que move ele é isso, criar um projeto cada vez maior, deixar um legado para a sociedade, para a cidade, para a região, né? Para os filhos. E Deus permitindo que ele ainda continue à frente dos negócios por muito tempo. Ou seja, a gente voltando no começo da entrevista, aqueles 2 anos de serviço militar duraram bastante. Exatamente. Não, os caminhos da vida, né? É verdade. E para mim, particularmente, é um prazer poder trabalhar ao lado dele. É uma outra faculdade, né? Eu tenho faculdade, especialização, tal, cursos e aí, mas a faculdade, o verdadeiro aprendizado se dá no dia a dia. Poder aprender com um empreendedor, né? E a gente não pode perder nunca essa nossa essência, né? Apesar de sermos já uma empresa de porte grande, nunca perder essa essência da empresa familiar, de ter sempre o pró de uma empresa grande, mas o pró também da empresa, entre aspas, pequena, que é a agilidade na tomada de decisão. Você não ficar preso em processos burocráticos que te deem lentidão demais para tomar algumas decisões estratégicas,
Você pega uma multinacional, muitas vezes engessada, algum assunto tem que ser decidido, aí sobe para uma diretoria, que sobe para um conselho, que sobe... E aqui, quando a decisão é tomada, já não tem mais a janela de oportunidade que havia no início da discussão, né? Então, essa rapidez, essa dinamicidade na tomada de decisões é uma coisa que a gente se esforça muito para não perder, de ter uma distância hierárquica pequena, de ter os executivos que fazem parte, que têm o controle da empresa em cargos executivos. Isso é um desafio também, porque não basta ter alguém da família num cargo executivo, a pessoa precisa estar preparada para exercer aquele cargo executivo, e muitas vezes é um desafio que empresas familiares encontram, mas no nosso caso tem funcionado muito bem. Parabéns ao seu pai, e que bom que vocês, os filhos, estão sendo sucessores, que é uma coisa séria, né? Que nem sempre acontece. Sim. E tomara que esse maravilhoso Clube do Eletricista, me apaixonei. Não é o meu ramo, mas eu vou dar uma olhadinha lá, com certeza. E convido também os ouvintes aí do podcast que acessem a nossa página lá do Clube do Eletricista, que os materiais são preparados com muito carinho. Parabéns. Muito obrigado, muito sucesso para a Intel, muitos anos, mais 50, e é exemplo do que aconteceu com seu pai, que seus filhos também sejam sucessores e assim por diante. Muito obrigado, grande abraço. Muito obrigado, Flávio, muito obrigado aos amigos da CrossFox, são grandes parceiros nossos, é um prazer estar aqui, espero voltar mais vezes. Sucesso também ao projeto do podcast de vocês, tenho certeza que vai frutificar bastante. Muito obrigado. Conexão CrossFox de hoje fica por aqui. Abraço.